de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: O Dia em que Me Tornei Corintiano. Autor: Marcelo Duarte. Leitura de contracapa. Você se lembra o dia exato em que decidiu que iria ser torcedor do Corinthians? Foi por causa de uma vitória, de um golaço ou de um ídolo? Neste livro, o jornalista Marcelo Duarte revela qual foi esse momento inesquecível. Uma história de amor ao timão. Confira também o almanaque completo com tudo o que precisa saber sobre o seu clube do coração. As conquistas, o hino, as maiores goleadas, os grandes craques e muito mais. Leitura de orelha. Marcelo Duarte. O Corinthians não jogou no dia 31 de outubro de 1964, quando eu nasci, mas no dia seguinte comemorei minha primeira vitória, 2-0 no São Paulo, gols de Luizinho e Silva pelo Campeonato Paulista. No entanto, minha paixão pelo Corinthians só foi sacramentada em 1971, como eu conto neste livro. Melhor ainda é que o futebol entrou com tudo na minha vida de jornalista. Fui diretor de redação da revista Placar e hoje falo do assunto no rádio, Fanáticos por Futebol, na Rádio Bandeirantes, e na televisão sou um dos apresentadores do Loucos por Futebol da ESPN Brasil. Para o meu avô Genor, o primeiro corintiano da família. Para meu pai, Demerval, meu primeiro companheiro de arquibancadas e de títulos. Para os meus filhos, Rodrigo e Beatriz, que viraram a casaca, mas prometo descontar com meus netos. Para o meu sobrinho Gabriel, que até se recusa a usar roupa verde. Para o meu caçula Antônio, na esperança que ele se torne maloqueiro e sofredor como o pai. Em casa só tomávamos Coca-Cola aos domingos. Era uma garrafa de 1 litro para ser dividida entre papai, mamãe, eu e meus 2 irmãos. Os copos das crianças eram colocados juntos para que ninguém fosse favorecido. Uma gota a mais num deles poderia significar o início de uma grande discussão. Mas na casa do meu tio, irmão do meu pai, não era assim. Sempre que íamos lá havia Coca-Cola à vontade. Garrafas abertas na geladeira, claro que nos esbaldávamos. Esse tio era São Paulino e fazia maior força para que eu virasse a casaca. Faltavam apenas 1 mês e 20 dias para eu completar 7 anos. Por mais que os pais coloquem bonequinhos com o distintivo do clube no coração da porta da maternidade ou façam inúmeras fotos nossas com a camisa do clube, é aos 7 anos que escolhemos para quem iremos torcer definitivamente.
Portanto, eu estava chegando à idade de me decidir e tinha uma certa tendência a me tornar São Paulino, porque na minha cabeça, São Paulinos bebiam Coca-Cola todos os dias. Acho que meu pai começou a sentir a ameaça. Por isso, disse no almoço de 11 de setembro de 1971 que iríamos ver um jogo do Corinthians naquela tarde. Era Corinthians e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Aquele jogo poderia me ajudar a tomar uma decisão. Lá fomos nós para a arquibancada do Parque Antártica, local da partida. O estádio estava bem cheio. Vejo hoje num recorte de jornal que eram 23.185 pagantes e eu não paguei. Tudo aquilo era novo para mim. Enquanto o jogo não começava, vi gente tomando sorvete, comendo amendoim, enchendo a cara de cerveja. Só não havia ninguém tomando Coca-Cola. Será que corintianos não bebiam refrigerante? Comecei a ficar preocupado. Todos ficaram de pé quando o Corinthians entrou em campo com uma camisa listrada, mas não listrada como a de hoje. As faixas brancas eram bem mais largas que as pretas. Vestiam calção preto e meias brancas. Depois veio o Vasco com camisa branca e faixa diagonal preta. Os calções e as meias eram brancos. A escalação do Corinthians lembro até hoje porque era a mesma do time de botão que meu pai tinha me dado de presente, mais uma tentativa de me comprar. A do Zé Maria, Baldock, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião, Swing, Rivelino, Vaguinho, Mirandinha e Aladim, que depois saiu para a entrada do Marco Antônio. Meu pai logo apontou para o Rivelino, o bigodudo ali com a camisa 10, contou que aquele era o craque do time e eu devia prestar atenção nele. Quando o jogo começou, no entanto, eu não sabia mais para onde olhar, se para o campo ou para aquele senhor ao nosso lado que falava palavrões que eu não via a hora de contar para meus amigos da escola. No primeiro tempo, o Corinthians atacou bem na nossa frente. O Rivelino era bom mesmo. Fez 2 jogadas lindas, mas o tempo passava e nada de os times marcarem um golzinho. Aí os times trocaram de lado e ficou mais difícil ver o ataque do Corinthians. Tão difícil que aos 37 minutos não entendemos direito porque os vascaínos cercaram o Bandeirinha para reclamar de uma falta que ele havia marcado. Ele disse ao juiz que o goleiro do Vasco, um carequinha chamado Andrada, aquele mesmo que ficou famoso por tomar o 1000º gol de Pelé, tinha colocado a mão na bola fora da área. Agora o Rivelino faz, disse o meu pai. Eu nem levei a previsão muito a sério porque ele já tinha dito a mesma coisa outras 3 vezes e não tinha acontecido nada. O goleiro montou uma barreira com 5 jogadores para fechar o canto direito. Eles deviam conhecer a bomba do Riva, pois todos trataram de proteger bem os Países Baixos. Acontece que a bola do Rivelino pegou efeito e passou por cima da barreira. Quando o Andrada percebeu, a bola já tinha entrado. Gol! Meu pai não parava de gritar e de me sacudir. Até aquele boca suja do nosso lado veio me abraçar também. Alívio? Que nada! O jogo ficou ainda mais tenso. Um centroavante grandalhão que havia entrado no time do Vasco chutou uma bola na trave corintiana em seguida, bem ali na nossa frente. Meu pai só suspirou aliviado quando o árbitro apitou o final do jogo. Com o Corinthians, meu filho, vai ser sempre assim, sofrido. Foi aí que soube que o Timão havia 17 anos não ganhava um título. Mesmo assim, disse ele, a sua torcida só crescia. Indireta para mim, já estava começando a anoitecer, fazia uma noite fresca. Na saída do Parque Antártica, senti que meu pai estava feliz. E no caminho para o carro, ele resolveu parar numa padaria. Sentamos naqueles bancos altos do balcão e ele pediu 2 Coca-Colas, uma para cada um. Então é assim que os corintianos comemoram suas vitórias? Virei corintiano. Sumário. O início do Corinthians. Pasta 1. Os títulos mundiais e nacionais. Pasta 2. Os 10 mais. Pasta 3. A história dos clássicos. Pasta 4. Os melhores de todos os tempos. Pasta 5. Curiosidades. Pasta 6. Pasta 1. O início do Corinthians. Encantados com o belo futebol apresentado por um clube inglês de nome Corinthians que excursionava pelo Brasil, 5 operários do Bom Retiro, bairro central de São Paulo, tiveram a ideia de criar um time de origem proletária.
Foi assim pelas mãos de dois pintores, Joaquim Ambrósio e Antônio Pereira, um motorista, Anselmo Correia, um sapateiro, Rafael Perrone, e um pedreiro, João da Silva, todos funcionários da Estrada de Ferro São Paulo Highway, que nasceu o Timão, não por acaso até hoje o clube mais popular da cidade. A primeira ata foi escrita sob a luz de um lampião a gás em papel de embrulhar pão. A sede ficava na Rua dos Imigrantes, conhecida atualmente como José Paulino. Nome: Esporte Clube Corinthians Paulista. Fundação: 1º de setembro de 1910. Homepage: www.corinthians.com.br. Sede: Rua São Jorge, 777, Tatuapé. Telefone: 011 6942 9633. E-mail: futebolprofissional@corinthians.com.br. No início, a ideia era formar um clube de várzea e foi como tal que o Corinthians deu seus primeiros passos. Não demorou, no entanto, para que se tornasse um time forte e capaz de desafiar os grandes da época. Em 1914, apenas 4 anos depois da fundação, ganharia seu primeiro título paulista. A origem do nome. Antônio Pereira sugeriu que o time se chamasse Santos Dumont em homenagem ao pai da aviação, que com seus feitos aéreos fazia sucesso na Europa. Outros falaram em Carlos Gomes, compositor de Guarani. O pintor Joaquim Ambrósio colocou em votação o nome Corinthians, time inglês que brilhava em excursão pelo Brasil. A ideia foi aprovada imediatamente. Miguel Batalha, o primeiro presidente escolhido, fez a proposta definitiva. O nome seria Esporte Clube Corinthians Paulista. O primeiro jogo: Corinthians 0, União da Lapa 1. Estádio Várzea da Lapa. Data: 10 de setembro de 1910. Corinthians: Valente, Perrone e Atílio, Lepre, Alfredo e Police, João da Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. A primeira vitória: Corinthians 2, Estrela Polar 0. Estádio: Campo da Rua dos Imigrantes, atual José Paulino. Data: 14 de setembro de 1910. Corinthians: Valente, Perrone e Atílio, Lepre, Alfredo e Police, João da Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. Gols: Luiz Fabi, autor do primeiro gol da história do Corinthians, e Jorge Campbell. A mascote. Existem 2 versões para a origem do mosqueteiro, mascote oficial do Corinthians. Em 1913, a Liga Paulista de Futebol era formada por Americano, Internacional e Germânia, trio conhecido como os Três Mosqueteiros. Ao ingressar na Liga, o Timão passou a ser o 4º mosqueteiro, como D'Artagnan do romance de Alexandre Dumas. A segunda versão diz que o apelido foi criado pelo jornalista Thomas Mazzoni, do jornal A Gazeta. Depois da primeira vitória internacional do Corinthians, 3-1 contra o Barracas da Argentina em 1929, ele chamou os jogadores corintianos de verdadeiros mosqueteiros. Hino oficial. Título: Campeão dos Campeões. Autor, letra e música de Lauro Dávila, oficializado em 1952. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians de tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil o clube mais brasileiro. O escudo. O primeiro escudo foi inspirado em modelos europeus. Dentro de um círculo ficavam as iniciais do clube. O desenho mudou em 1917 com letras mais estilizadas. A versão definitiva surgiu em 1940. Em homenagem a outros esportes praticados pelo Corinthians, foram adicionados os remos e a âncora. A arte final foi feita pelo pintor Francisco Rebolo, ex-jogador do time. O uniforme. Principal: camisas brancas, calções pretos e meias brancas. Reserva: camisas pretas com listras verticais brancas, calções pretos e meias pretas ou brancas. Os patrocinadores: 1982, Bombril; 1983, Cofap; 1984, Corona, Bic e Citizen;
1985 a 1994, Calunga. 1995, Suvinil e Basf. 1996, Suvinil. 1997, Banco Excel. 1998, Embratel e Banco Excel. 1999, Batavo. 2000 a 2002, Pepsi. 2003, Columbus. 2004, Columbus, Siemens e Pepsi. 2005 a 2006, Samsung. O estádio. Nome: Alfredo Schuring, Parque São Jorge. Capacidade: 15.000 pessoas. Data da inauguração: 27 de julho de 1928. Jogo: Corinthians 2, América do Rio 2. Corinthians: Tuf, Grané e Del Débio, Nerino, Sebastião e Munhoz, Aparício, Neto, Rato, Guimarães e De Maria. Técnico: Ângelo Rocco. América do Rio: Penaforte, Joel e Delgardo, Hermógenes, Floriano e Walter, Gilberto, Miro, Sobral, Mineiro e Celso. Técnico: Charles Williams. Gols: De Maria marcou os 2 gols do Corinthians. O primeiro deles aos 29 segundos de jogo, até hoje o gol mais rápido da história da Fazendinha. O Corinthians comprou em 1926 o campo onde jogava o Sírio. Já havia ali uma pequena arquibancada com 3 degraus de cimento. 2 anos depois, e já com diversas melhorias, o estádio era oficialmente inaugurado para 2.000 pessoas. Nos anos seguintes, o presidente do clube, Alfredo Schuring, que dá o nome ao estádio, ampliou a arquibancada e construiu o numerado e os camarotes para associados. Hoje a capacidade é para 15.000 pessoas. Pasta 2. Os títulos mundiais e nacionais. Campeonato Paulista, 1914, time base, Sebastião, Fúvio e Casemiro Gonzalez, Pulice, Bianco e César, Américo, Pérez, Amílcar, Aparício e Neco, capitão, Casimiro Gonzalez. 1916, time base, Pisocaro, Fúvio e Casemiro Gonzalez, Pulice, Plínio e César, Américo, Marconi, Amílcar, Aparício e Neco, capitão, Casimiro Gonzalez. 1922, time base, Mário, Chororó, Rafael e Del Débio, Gelindo, Amílcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. Técnico: Guido Giacomelli. 1923, time base, Colômbio, Del Débio e Pinheiro, Gelindo, Amílcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. Técnico: Guido Giacomelli. 1924, time base, Colombo, Grané e Del Débio, Gelindo, Rafael e Rueda, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. Técnico: Guido Giacomelli. 1928, time base, Tuf, Grané e Del Débio, Nerino, Soares e Munhoz, Aparício, Neco, Pérez, Gambinha, Rato e De Maria. Técnico: Ângelo Rocco. 1929, time base, Tuf, Grané e Del Débio, Nerino, Guimarães e Munhoz, Filó, Pérez, Neco, Gambinha, Rato e De Maria. Técnico: Virgílio Montarini. 1930, time base, Tuf, Grané e Del Débio, Leone, Guimarães e Munhoz, Filó, Nápoli, Aparício, Gambinha, Rato e De Maria, Neco. Técnico: Virgílio Montarini. 1937, time base, José, Jaú e Carlos, Del Débio, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Carlinhos, Teleco, Daniel, Zusa e Carlito. Técnicos: Antônio Pereira e Neco. 1938, time base, José, Miro e Carlos, Tião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servilho, Teleco, Carlito e Carlinhos. Técnico: Armando Del Débio. 1939, time base, Barqueta, Joel, Jango e Carlos, Sebastião, Brandão e Tião, Lopes, Servilho, Teleco, Joane, Wilson e Carlinhos. Técnico: Armando Del Débio. 1941, time base, Ciro, Pio, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Técnico: Armando Del Débio. 1951, time base, Gilmar, Cabeção, Murilo e Julião Alfredo, Idário, Touquinha e Lorena, Cláudio, Nardo, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone, Colombo. Técnico: Rato. 1952, time base, Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto,
Cláudio Luizinho Baltazar Carbone Souzinha, Colombo, técnico Rato. 1954, time base, Gilmar, Homero e Alan, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho Baltazar, Rafael e Simão, técnico Oswaldo Brandão. 1977, time base, Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo, Ademir e Vladimir, Russo, Luciano e Basílio, Vaguinho, Palinha, Geraldo e Romeu, técnico Oswaldo Brandão. 1979, time base, Jairo, Zé Maria, Luiz Cláudio, Mauro, Amaral e Vladimir, Caçapava, Birubiru e Palinha, Peter, Vaguinho, Sócrates e Romeu, Basílio, técnico Jorge Vieira. 1982, time base, Solito, Alfinete, Zé Maria, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Eduardo, Casagrande e Birubiru, técnico Mário Travalini. 1983, time base, Leão, Alfinete, Mauro, Juninho e Vladimir, Paulinho, Wagner, Sócrates e Zenon, Eduardo, Casagrande e Birubiru, técnico Jorge Vieira. 1988, time base, Ronaldo, Carlos, Edson, Marcelo, Denilson e Dida, Birubiru, Márcio, Everton, Wilson Mano e João Paulo, Edmar, Viola e Paulinho Carioca, técnico Jair Pereira. 1995, time base, Ronaldo, André Santos, Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Paulista, Souza, Tupanzinho e Marcelinho Carioca, Viola e Marques, Elivelton, técnico Eduardo Amorim. 1997, time base, Ronaldo, Fábio Augusto, Rodrigo, Antônio Carlos, Célio Silva, Henrique e André Luiz, Gilmar, Silvinho, Romeu, Marcelinho Carioca e Souza, Mirandinha, Túlio e Donizete, técnico Nelsinho Batista. 1999, time base, Maurício, Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho Carioca, Edilson e Fernando Baiano, Dinei, técnico Oswaldo de Oliveira. 2001, time base, Maurício, Rogério, João Carlos, Sheide, Fábio Luciano e Kleber, Marco Sena, Galo, André Luiz, Marcelinho Carioca e Ricardinho, Gil e Everton, técnico Vanderlei Luxemburgo. 2003, time base, Doni, Rogério, Anderson, Fábio Luciano e Kleber, Fabinho, Vampeta e Jorge Wagner, Renato, Fumagalli, Roger, Liedson e Gil, técnico Geninho. Torneio Rio-São Paulo, 1950, time base, Bino, Newton e Belfari, Idário, Tonquinha e Hélio, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho e Noronha, técnico Cristiano Calaf e Manuel dos Santos. Como sempre fui fã do Rivelino, eu até hoje procuro jogar como ele. Neto, meia em 1989. 1953, time base, Cabeção, Homero e Olavo, Sula, Goiano e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha, técnico Rato. 1954, time base, Cabeção, Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nardo e Simão, técnico Oswaldo Brandão. 1966, time base, Heitor, Jair Marinho, Ditão, Galhardo e Edson Cegonha, Nair, Dinussani e Rivelino, Garrincha, Marcos, Flávio, Tales e Gilson Porto, técnico Oswaldo Brandão. 2002, time base, Dida, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Vampeta, Fabrício e Ricardinho, David, Leandro, Renato e Gil, técnico Carlos Alberto Parreira. Campeonato Brasileiro, 1990, time base, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho e Neto, Fabinho, Paulo Sérgio e Mauro, técnico Nelsinho Batista. 1998, time base, Ney, Índio, Gamarra, Batata e Silvinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca e Ricardinho, Didi, Dinei e Edilson, técnico Vanderlei Luxemburgo. 1999, time base, Dida, Índio, Márcio Costa, João Carlos e Kleber, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca, Edilson e Luizão, técnico Oswaldo de Oliveira. 2005, time base, Fábio Costa, Marinho, Betão e Gustavo Neri,
Coelho, Eduardo Ratinho, Marcelo Matos, Bruno Otávio, Rosinei e Roger, Teves e Nilmar. Técnico, Antônio Lopes. Copa do Brasil, 1995, time base: Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique e Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Paulista, Souza e Marcelinho Carioca, Viola e Marques, Elivelton. Técnico, Eduardo Amorim. 2002, time base: Dida, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Fabrício, Vampeta, Fabinho e Ricardinho, Gil e David. Técnico, Carlos Alberto Parreira. Mundial de Clubes da FIFA. 2000, time base: Dida, Índio, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber, Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho, Edilson e Luizão. Técnico, Oswaldo de Oliveira. Pasta 3. Os 10 mais. Os jogos inesquecíveis. Corinthians 1, Fluminense 1. Data 5 de dezembro de 1976, Estádio Maracanã, juiz Saul Mendes. Público, 146.043 pagantes. Fluminense: Renato, Rubens Galax, Carlos Alberto, Edinho e Rodrigues Neto, Carlos Alberto Pintinho e Kleber Erivelto, Gil, Doval, Rivelino e Dirceu. Técnico, Didi. Corinthians: Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Givanildo, Basílio e Russo, Vaguinho, Geraldão, Lance, Neca e Romeu. Técnico, Duque. Gols: Carlos Alberto Pintinho, Fluminense, e Russo, Corinthians. Nos pênaltis, Corinthians 4-1. Nenhuma partida na história do futebol brasileiro ficou tão marcada pela participação da torcida quanto esta. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, mais de 70 mil corintianos partiram de São Paulo para invadir o Maracanã. Acredita-se que seja o maior deslocamento popular do mundo para um evento esportivo. Resultado: os alvinegros dividiram as arquibancadas com a torcida do Fluminense. Empurrados pela massa, os jogadores do Timão conseguiram segurar os tricolores, levando a partida para os pênaltis. E aí deu Corinthians. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Data: 13 de outubro de 1977. Estádio Morumbi, juiz Dulcídio Vanderlei Bosquilha, público 86.677 pagantes. Corinthians: Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Técnico, Oswaldo Brandão. Ponte Preta: Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Ângelo, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Parraga. Técnico, Zé Duarte. Gol, Basílio. Os corintianos são capazes de lembrar todos os detalhes da jogada. Zé Maria cobra falta na direita, Vaguinho chuta na trave, Vladimir cabeceia, Oscar salva em cima da linha e Basílio, enfim, aos 36 minutos do segundo tempo, manda a bola para o gol. Depois de 22 anos, o Corinthians era novamente campeão paulista. E tinha de ser da forma como foi. Nos 2 primeiros jogos da decisão, uma vitória para cada lado. Na partida derradeira, o Corinthians jogaria pelo empate na prorrogação, mas fez 1-0 de forma suada, dramática e apoteótica, bem ao estilo do Timão. Corinthians 0, Vasco 0. Data 14 de janeiro de 2000. Estádio Maracanã. Juiz Dick Jol, Holanda. Público não divulgado. Corinthians: Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Rincon, Vampeta, Gilmar, Marcelinho Carioca e Ricardinho, Edu, Edilson, Fernando Baiano e Luizão. Técnico, Oswaldo de Oliveira. Vasco: Elton, Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão e Gilberto. Felipe, Alex Oliveira, Amaral, Juninho, Viola e Ramon, Donizete. Edmundo e Romário. Técnico, Antônio Lopes. Depois de deixar para trás Real Madrid da Espanha, Al Nassr da Arábia Saudita e Raja Casablanca do Marrocos, o Corinthians chegava à decisão do primeiro campeonato mundial reconhecido pela FIFA. A final era contra o Vasco de Felipe, Edmundo e Romário. O jogo era no Maracanã, o que para muitos conferia um certo favoritismo aos cariocas. Mas o Corinthians, mais do que nunca, honrava o apelido de Timão. Estavam em campo craques como Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca, Edilson e Ricardinho. No tempo normal e na prorrogação, 0-0. Nos pênaltis, deu Dida. O goleiro defendeu a cobrança de Gilberto e o vascaíno Edmundo chutou a sua para fora.
Na final das cobranças, Corinthians 4-3. Corinthians 1, São Paulo 0. Data: 16 de dezembro de 1990. Estádio Morumbi, juiz Edmundo Lima Filho. Público 100.858 pagantes. Corinthians: Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho e Neto, Ezequiel, Fabinho e Mauro, Paulo Sérgio. Técnico Nelsinho Batista. São Paulo: Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo. Flávio, Bernardo e Raí, Marcelo, Mário Tilico, Zé Teodoro, Eliel e Elivelton. Técnico Tele Santana. Gol Tupanzinho. A sina de time regional que perseguiu o Timão seria para sempre enterrada depois desse campeonato brasileiro conquistado em cima do São Paulo. Na primeira partida da decisão, o Corinthians já tinha vencido por 1-0. Na segunda, um desesperado São Paulo não conseguiu superar um time que jogava com a garra e que contava com um talento excepcional no meio-campo, Neto. A consagração viria com o gol de Tupanzinho, que ficou para sempre no coração da Fiel como talismã alvinegro. Corinthians 11, Santos 0. Data: 11 de julho de 1920. Estádio Vila Belmiro. Juiz Eduardo Taurizano. Público não conhecido. Santos: Rodolfo, Bilu e Cícero. Pereira, Marba e Ricardo. Milton, Constantino, Castelhano, Ari Patusca e Arnaldo. Técnico não havia. Corinthians: Colombo, Nando e Gano, Garcia, Amilcar, Barbuí e Ciasco, América, Neco, Bororó, Gambarota e Basílio. Capitão Amilcar Barbuí. Gols: Gambarota 4, Neco 3, Basílio, Garcia, Amilcar Barbuí e Ari Patusca contra. Está certo, a partida foi uma confusão só. O Santos teve 5 jogadores expulsos e os que ficaram em campo fizeram corpo mole em repúdio ao desempenho do árbitro. Mas o fato é que o massacre está registrado para a posteridade. Foi a vitória por maior diferença de gols da história do Corinthians e a maior derrota do Santos em plena Vila Belmiro. Na falta de santistas em campo e para evitar mais problemas, o juiz encerrou o jogo aos 21 minutos do segundo tempo. Corinthians 4, Palmeiras 3. Data: 25 de abril de 1971. Estádio Morumbi. Juiz Armando Marques. Público 60.445 pagantes. Corinthians: Ado, Zé Maria, Luiz Carlos, Sadi e Pedrinho, Tião e Rivelino. Lindóia, Natal, São Arônia, Adãozinho, Mirandinha e Peri. Técnico Francisco Sarno. Palmeiras: Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira e Dé. Dudu e Ademir da Guia, Fedato, Hector Silva, Leivinha, César e Pio. Técnico Rubens Minelli. Gols: para o Corinthians marcaram Mirandinha 2, Adãozinho e Tião. Para o Palmeiras, César 2 e Leivinha. O Palmeiras tinha Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia e Leivinha. Um timaço. No Corinthians, só Rivelino e Zé Maria eram estrelas. No final do primeiro tempo, o Palmeiras já vencia por 2-0. Anunciava-se, portanto, uma goleada. Milagrosamente, o Corinthians empatou, mas Leivinha fez o terceiro e, de novo, tudo parecia perdido. Contudo, o alvinegro igualou o placar com Tião em um dos poucos gols que ele fez na carreira. Àquela altura, a Fiel já estava aliviada. Só que tinha mais. Aos 43 minutos do segundo tempo, o centroavante Mirandinha marca o gol da vitória em uma das viradas mais espetaculares da história do Timão. Corinthians 2, Palmeiras 1. Data: 6 de agosto de 1995, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. Juiz Remy Harel, França. Público 46.594 pagantes. Corinthians: Ronaldo, André Santos, Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, Bernardo, Zé Elias, Marcelinho Carioca e Souza, Tupanzinho, Viola e Marques, Elivelton. Técnico Eduardo Amorim. Palmeiras: Veloso, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Flávio Conceição, Amaral, Mancuso, Edilson, Valber e Rivaldo, Alex Alves, Nilson e Miller. Técnico Carlos Alberto Silva. Gols: no tempo normal, Nilson Palmeiras e Marcelinho Carioca Corinthians. Na prorrogação, Elivelton. Em meados dos anos 1990, o Palmeiras era considerado um time quase imbatível. Foi bicampeão paulista e brasileiro com os títulos de 1993 e 1994. O Corinthians vinha de 3 derrotas seguidas em decisões contra o maior rival.
Paulista e Rio-São Paulo em 1993 e Brasileiro de 1994. Por isso, essa vitória teve um sabor especial de vingança. O empate já bastava para o Timão, mas nos minutos finais da prorrogação, Elivelton acertou um tiro que destruiu o inimigo. Corinthians 1, Grêmio 0. Data 21 de junho de 1995. Estádio Olímpico em Porto Alegre. Juiz Márcio Rezende de Freitas. Público 47.352 pagantes. Grêmio: Danley, Arce, Adilson Rivarola e Carlos Miguel. Dinho, Alexandre, Gelson, Luiz Carlos Goiano e Arilson. Paulo Nunes e Jardel. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Corinthians: Ronaldo, André Santos, Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca e Souza, Viola e Marques, Tupanzinho. Técnico: Eduardo Amorim. Gol: Marcelinho Carioca. A primeira Copa do Brasil conquistada pelo Corinthians foi vencida com muita coragem. Depois de ganhar a primeira partida no Pacaembu por 2-1, o Timão jogava pelo empate no Olímpico. Encardido, como sempre, o Grêmio fez de tudo para atrapalhar o adversário. Seguranças do time chegaram a agredir jogadores do Timão, impedindo-os de entrar no gramado para o aquecimento. Motivados pela provocação ou não, o fato é que os corintianos entraram em campo com o espírito de campeões e dominaram o rival até o fim. A vitória viria num gol de Marcelinho Carioca aos 27 minutos do segundo tempo. Corinthians 1, Botafogo do Rio 1. Data 12 de fevereiro de 1950. Estádio Pacaembu. Juiz Henry Hole, na Inglaterra. Público não conhecido. Corinthians: Bino, Newton e Belfar, Idário, Touquinha e Hélio, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho, Edélcio e Noronha. Técnicos: Cristiano Calaf e Manuel dos Santos. Botafogo do Rio: Osvaldo, Gerson e Newton Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Richard, Zezinho, Geninho, Neca, Hamilton, Otávio e Jaime Reinaldo. Técnico: Carvalho Leite. Gols: Noronha, Corinthians e Otávio, Botafogo do Rio de Janeiro. Na década de 1950, a maior conquista que um time brasileiro podia almejar era o torneio Rio-São Paulo. Por isso, este primeiro título nacional do Corinthians é tão importante. Além do mais, a equipe superou o Botafogo de Newton Santos, e isso sem falar no retrospecto negativo do Timão, que havia ficado num pífio quinto lugar no Campeonato Paulista de 1949. Enfim, o Corinthians estava entre os maiores do Brasil. Corinthians 2, Cruzeiro 0. Data 23 de dezembro de 1998. Estádio Morumbi. Juiz: Carlos Eugênio Simon. Público: 60 mil pagantes. Corinthians: Ney, Índio, Batata, Cris, Gamarra e Silvinho. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Amaral e Marcelinho Carioca, Edilson e Mirandinha, Diney. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro: Dida, Gustavo, Alex Alves, Marcelo Djan, João Carlos e Gilberto. Valdir, Marcelo Ramos, Ricardinho, Caio, Djair e Valdo. Miller e Fábio Júnior. Técnico: Levir Coupe. Gols: Edilson e Marcelinho Carioca. Havia muito tempo, a fiel torcida não podia dizer que, além da raça tradicional, o Corinthians tinha de fato um timaço. Poucas vezes na história conseguiu formar um esquadrão tão poderoso. Comandada por Vanderlei Luxemburgo, a equipe jogava bonito, com talento, enchendo os olhos dos próprios adversários. Nessa decisão, um passeio. Vitória tranquila por 2-0 e a consagração de Diney. Ele não fez gols, mas deu os 2 passes que resultaram em bola na rede. Diney, por sinal, era o único remanescente da conquista do Brasileiro de 1990. As maiores vitórias. Primeiro, Corinthians 11, Santos 0, 11 de julho de 1920, Campeonato Paulista. Segunda, Corinthians 12, Internacional 2, 23 de outubro de 1921, Campeonato Paulista. Terceira, Corinthians 11, Atlético Mineiro 2, 12 de outubro de 1929, amistoso interestadual. Quarta, Corinthians 10, Portuguesa 1, 21 de janeiro de 1927, Campeonato Paulista. Quinta, Corinthians 10, Sírio 1, 21 de maio de 1933, Campeonato Paulista. Sexta, Corinthians 10, Almestad, Suécia 1,
8 de junho de 1952, amistoso internacional. 7ª, Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1. 9 de fevereiro de 1983, Campeonato Brasileiro. 8ª, Corinthians 9, Portuguesa Mackenzie 0. 26 de junho de 1922, Campeonato Paulista. 9ª, Corinthians 9, Internacional 0. 5 de novembro de 1922, Campeonato Paulista. 10ª, Corinthians 9, Internacional 0. 6 de maio de 1923, Campeonato Paulista. 11ª, Corinthians 9, Jabaquara 0. 21 de março de 1943, Campeonato Paulista. As maiores derrotas. Primeira, Palestra Itália 8, Corinthians 0. 5 de novembro de 1933, Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, válido pelos 2 torneios. Segunda, Portuguesa 7, Corinthians 0. 15 de novembro de 1961, Campeonato Paulista. Terceira, Botafogo do Rio de Janeiro 7, Corinthians 1. 6 de maio de 1931, amistoso interestadual. Quarta, Americano 7, Corinthians 1. 25 de maio de 1913, Campeonato Paulista. Quinta, Santos 7, Corinthians 1. 8 de maio de 1932, Campeonato Paulista. Sexta, Santos 6, Corinthians 0. 24 de setembro de 1933, Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, válido pelos 2 torneios. Sétima, Palmeiras 6, Corinthians 0. 25 de abril de 1948, Taça Cidade de São Paulo. Oitava, São Paulo da Floresta 6, Corinthians 1. 10 de setembro de 1933, Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, válido pelos 2 torneios. Nona, Portuguesa 6, Corinthians 1. 11 de novembro de 1945, Torneio Triangular. Décima, Santos 6, Corinthians 1. 7 de dezembro de 1958, Campeonato Paulista. 11ª, Santos 6, Corinthians 1. 30 de novembro de 1960, Campeonato Paulista. 12ª, Botafogo do Rio de Janeiro 6, Corinthians 1. 24 de janeiro de 1999, Torneio Rio-São Paulo. 13ª, Juventude 6, Corinthians 1. 28 de setembro de 2003, Campeonato Brasileiro. Os gols inesquecíveis. Primeiro, Corinthians 2, Palmeiras 2. Paulistão de 1996, no Benedito Teixeira, São José do Rio Preto. Edmundo marcou um gol de peito e ajudou o Corinthians a se tornar uma das poucas equipes que tiraram ponto do rival naquela edição. Segundo, Corinthians 1, Portuguesa 1. Paulistão de 1997, no Pacaembu. Marcelinho cobrou uma falta e marcou seu 100º gol com a camisa do Corinthians. Detalhe, foi bastante semelhante ao primeiro que ele marcou pela equipe em 1994. Além de ambos terem saído através de cobrança de falta, o estádio, o time adversário e a meta eram os mesmos. Terceiro, Corinthians 1, Remo 1. Segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil de 1996, no Mangueirão, Belém. Dentro da área, Castor do Remo foi afastar uma bola e acabou fazendo um gol contra. O cronômetro marcava 47 minutos da segunda etapa. Precisando de um empate com gols, o Corinthians se classificou. Quarto, Corinthians 1, São Paulo 0. Primeira partida final do Brasileiro de 1990, no Morumbi. Neto cobrou uma falta do lado esquerdo e Wilson Mano marcou o gol com o joelho direito. Eu não gostava de bola. Jô, atacante, referindo-se a um período de sua infância em 2004. Quinto, Corinthians 3, São Paulo 2. Primeira partida final do Torneio Rio-São Paulo de 2002, no Morumbi. Gil deu um drible da vaca em cima do zagueiro Emerson e chutou para marcar o gol. Sexto, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Primeira partida final do Paulistão de 1977, no Morumbi. Palinha chutou a bola em cima do goleiro Carlos, ela voltou, bateu no rosto do atacante e foi para a rede. Sétimo, Corinthians 1, Palmeiras 1. Paulistão de 1998, no Morumbi. O atacante palmeirense Oséias aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou contra a própria meta. Oitavo, Corinthians 2, Santos 2. Paulistão de 1996, na Vila Belmiro.
Marcelinho recebeu a bola de Tupanzinho, deu apenas um toque nela para encobrir o zagueiro Ronaldo Marconato e, depois de primeira, chutou no canto esquerdo de Edinho. Nono, Corinthians 3, Cádiz 0. Disputa do terceiro lugar do torneio Ramon de Carranza em 1997, em Cádiz. Mirandinha driblou o goleiro e, quando ficou próximo à linha da meta, virou de costas para chutar de calcanhar, sem ninguém por perto. Décimo, Corinthians 1, Sampaio Corrêa 0. Segunda partida da primeira fase da Copa do Brasil de 1989, no Pacaembu. O gol de Fabinho garantiu a classificação do Corinthians, que havia perdido o jogo de ida por 3-2. Os fatos inesquecíveis. Primeiro, no Paulistão de 1947, o Palmeiras foi campeão, porém a única equipe que o derrotou foi o Corinthians. Segundo, durante o Brasileirão de 1998, a CBF escolheu o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, para ser o técnico da seleção brasileira. Após ter aceitado o convite, ele ficou trabalhando nos dois times até o final do ano. Terceiro, graças a 7 vitórias consecutivas, o Corinthians saiu das últimas colocações do Paulistão de 2001 e sagrou-se campeão. Quarto, no dia em que o São Paulo completou 16 anos, em 1951, o Corinthians o enfrentou e venceu a partida por 4-1. Quinto, em 1983, Sócrates recebeu do jornal venezuelano El Mundo o prêmio de melhor jogador sul-americano daquele ano. Sexto, a estreia de Ronaldo como goleiro titular do Corinthians aconteceu na primeira rodada do Paulistão de 1988, diante do São Paulo. Além de defender um pênalti cobrado pelo uruguaio Dario Pereira, ele comemorou o belo resultado de 2-1. Sétimo, na primeira Copa do Mundo conquistada pela seleção brasileira em 1958, 2 jogadores do Corinthians faziam parte da delegação nacional, Gilmar e Oreco. Oitavo, enfrentando o Cerro Porteño na Libertadores de 1999 no Pacaembu, Fernando Baiano marcou 5 gols e ajudou o Corinthians a vencer por 8-2. Nono, faltando uma partida para o Corinthians, Palmeiras e Fluminense disputarem no torneio Rio-São Paulo de 1954, a situação era a seguinte: o time carioca era o líder, com 1 ponto de vantagem em relação aos seus 2 concorrentes. No clássico com o Vasco, o Fluminense acabou perdendo. Graças a esse resultado e a vitória por 1-0 obtida em cima do Palmeiras, o Corinthians se sagrou campeão. Décimo, no Paulistão de 1941, o Corinthians não ficou satisfeito em apenas ser o campeão. Teve o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, o melhor ataque e a defesa menos vazada. Os fatos para esquecer. Primeiro, em 1993, o Palmeiras quebrou um tabu de 16 anos sem títulos e venceu o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, ganhando a final por 4-0. Segundo, quando o Corinthians completou 89 anos, o Flamengo estragou a festa da torcida alvinegra. Foi ao Pacaembu, venceu por 2-1 de virada e se tornou a primeira equipe a tirar pontos do Corinthians no Brasileirão de 1999. Terceiro, na estreia de Rivelino no Fluminense em 1975, o Corinthians perdeu por 4-1. 3 gols foram marcados pelo ex-craque do clube que acabara de ir para o Rio de Janeiro. Quarto, em 1969, o Corinthians perdeu 2 jogadores num único acidente automobilístico, o lateral direito Lidu e o ponta esquerda Eduardo. Quinto, no torneio Rio-São Paulo de 1955, o Corinthians terminou na lanterna com apenas 1 vitória conquistada em 9 jogos. Sexto, entre 2000 e 2001, o Corinthians somou 13 partidas oficiais consecutivas e não obteve nenhuma vitória. Sétimo, Silva do Juventus marcou um gol de bicicleta em cima do goleiro Ronaldo no Paulistão de 1989. A partida terminou empatada em 1-1 no Pacaembu. Oitavo, durante um treino realizado no Parque São Jorge em 2004, o zagueiro Marquinhos e o argentino Tevez se agrediram fisicamente. Tudo começou quando Tevez deu uma cotovelada no colega de clube enquanto protegia a bola. Nono, a derrota para o Vitória por 2-1 na fase semifinal do Brasileirão de 1993 foi a única sofrida pelo Corinthians naquela edição e ainda tirou o time da decisão. Décimo,
Nas Libertadores de 1999 e 2000, o Corinthians foi eliminado nos pênaltis pelo Palmeiras. 11ª. O Corinthians foi eliminado pelo Expressinho do São Paulo nos pênaltis na semifinal da Copa Comebol de 1994. Essa equipe do rival era formada por garotos e por reservas do time principal. 12º. Em 1985, o Corinthians contratou vários jogadores de peso, como De Leon, Dunga e Serginho. Somados aos atletas que já estavam no clube, parecia que havia sido formada uma seleção. Porém, os resultados não apareceram. No Paulistão, a equipe ficou em 5º lugar, no Brasileiro, em 16º. 13º. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 1989, Corinthians e Flamengo se enfrentaram. A primeira partida foi vencida pelo time carioca por 2-0. Em São Paulo, o Corinthians ganhava por 4-1 até os 40 minutos do segundo tempo. Se esse placar fosse mantido, ele estaria classificado. Mas um gol de Júnior colocou o Flamengo na fase seguinte. Pasta 4. A história dos clássicos. Contra o Palmeiras, 331 jogos, 113 vitórias do Corinthians, 99 empates, 119 vitórias do Palmeiras, 444 gols do Corinthians, 483 gols do Palmeiras. Primeiro jogo, Palestra Itália 3, Corinthians 0, em 6 de maio de 1917. Primeira vitória do Corinthians, Corinthians 3, Palestra Itália 0, em 3 de maio de 1917. Maior marcador a favor, Corinthians 5, Palmeiras 1, em 27 de agosto de 1952. Corinthians 5, Palmeiras 1, em 1 de agosto de 1982. Maior marcador contra, Palestra Itália 8, Corinthians 0, em 5 de novembro de 1933. O último Brasileirão conquistado pelo Palmeiras foi o de 1994. O Corinthians, no entanto, se sagrou campeão em 1998, 1999 e 2005. Nas últimas 8 partidas entre ambos no Paulistão, o Palmeiras não venceu uma sequer, 5 derrotas e 3 empates. O Corinthians nunca foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2002, o Palmeiras conseguiu esse feito. Em uma só edição da Libertadores, 2000, o atacante Luizão do Corinthians marcou 14 gols e foi o artilheiro. O máximo alcançado por um jogador do Palmeiras foi 11, anotado por Tupanzinho em 1968. Na história da Copa do Brasil, o Corinthians nunca foi eliminado na primeira fase. O Palmeiras, porém, chegou a esse ponto em 2002, diante do Asa de Arapiraca de Alagoas. Contra o São Paulo, 296 jogos, 107 vitórias do Corinthians, 93 empates, 96 vitórias do São Paulo, 424 gols do Corinthians, 419 gols do São Paulo. Primeiro jogo, Corinthians 3, São Paulo da Floresta, 22 de março de 1936. Maior marcador a favor, Corinthians 5, São Paulo 0, 10 de março de 1996. Maior marcador contra, São Paulo da Floresta 5, Corinthians 1, 1º de janeiro de 1946. São Paulo 5, Corinthians 1, 8 de maio de 2005. Na única edição da Copa do Brasil em que se enfrentaram, em 2002, o Corinthians eliminou o São Paulo e foi à final. O Corinthians levou a melhor nas últimas 2 finais que disputou contra o São Paulo, Torneio Rio-São Paulo de 2002 e Paulistão de 2003. Na única vez em que o Corinthians e São Paulo decidiram o Brasileirão 1990, o Timão foi campeão. As 4 partidas entre as duas equipes na história do torneio Roberto Gomes Pedrosa, uma espécie de Brasileirão disputado entre 1967 e 1970, foram vencidas pelo Corinthians. O São Paulo jamais passou da primeira fase da Copa Mercosul, já o Corinthians foi semifinalista em 2001. Contra o Santos, 283 jogos, 115 vitórias do Corinthians, 79 empates, 89 vitórias do Santos. 529 gols do Corinthians, 447 gols do Santos. Primeiro jogo, Santos 6, Corinthians 3, 22 de junho de 1913.
Primeira vitória do Corinthians, Corinthians 3, Santos 0, 26 de agosto de 1917. Maior marcador a favor, Corinthians 11, Santos 0, 11 de julho de 1920. Maior marcador contra, Santos 7, Corinthians 1, 8 de maio de 1932. Nas Copas do Mundo de 1994 e 2002, das quais o Brasil foi o campeão, não havia nenhum atleta do Santos na delegação nacional. Já o Corinthians teve seus representantes, um em 1994, Viola, e 3 na última edição, Dida, Vampeta e Ricardinho. O Corinthians conquistou seu primeiro campeonato paulista na segunda vez em que disputou a competição. Apenas em sua 19ª participação, o Santos levantou o troféu. Em Copas do Brasil, o Santos nunca teve o artilheiro da competição. David, do Corinthians, foi quem mais marcou gols na edição de 2002. A primeira vez que o Santos ficou na frente do Corinthians no torneio Rio-São Paulo ocorreu só na edição de 1955, a quinta que ambos disputaram juntos. O mérito do Vanderlei Luxemburgo todo é. Se não fosse ele, se fosse outro técnico, a gente não tinha chegado até aqui não. Maurício, goleiro, após o Corinthians ter se recuperado no Paulistão de 2001 e eliminado o Santos na semifinal. Campanhas na Copa do Brasil. Ano 2006, colocação, não disputou. Ano 2005, oitavas de final. 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols pró, 7 gols contra. Ano 2004, colocação, quartas de final. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols pró, 3 gols contra. Ano 2003, não disputou. Ano 2002, colocação, primeiro. 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 24 gols pró, 13 gols contra. Ano 2001, colocação, segundo. 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 27 gols pró, 8 gols contra. Ano 2000, oitavas de final. 2 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate, 2 derrotas, 1 gol pró e 3 gols contra. Ano 1999, colocação, oitavas de final. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols pró, 9 gols contra. Ano 1998, colocação, oitavas de final. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 5 gols pró, 4 gols contra. Ano 1997, colocação, semifinais. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 16 gols pró, 10 gols contra. Ano 1996, colocação, quartas de final. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 gols pró e 7 gols contra. Ano 1995, colocação, primeiro. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 21 gols pró e 3 gols contra. Ano 1994, colocação, oitavas de final. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols pró, 5 gols contra. Ano 1993, não disputou. Ano 1992, colocação, oitavas de final. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols pró, 4 gols contra. Ano 1991, colocação, quartas de final. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols pró, 4 gols contra. Ano 1990, colocação, não disputou. Ano 1989, colocação, quartas de final. 6 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas, 12 gols pró, 7 gols contra. Campanhas no Campeonato Brasileiro. Ano 2006, colocação, nono. 38 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 41 gols pró, 46 gols contra. Ano 2005, colocação, primeiro. 42 jogos, 24 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 87 gols pró, 59 gols contra. Ano 2004, colocação, quinto. 46 jogos, 20 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 54 gols pró, 54 gols contra. Ano 2003, colocação, 15º.
46 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 19 derrotas, 61 gols pró, 63 gols contra. Ano 2002, colocação segundo, 31 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 50 gols pró, 46 gols contra. Ano 2001, colocação 18º, 27 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 46 gols pró, 45 gols contra. Ano 2000, colocação 28º, 24 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 16 derrotas, 26 gols pró, 46 gols contra. Ano 1999, colocação 1º, 29 jogos, 18 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 61 gols pró, 38 gols contra. Ano 1998, colocação 1º, 32 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols pró, 38 gols contra. Ano 1997, colocação 18º, 25 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 23 gols pró, 27 gols contra. Ano 1996, colocação 12º, 23 jogos, 7 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 20 gols pró, 19 gols contra. Ano 1995, colocação 14º, 23 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 32 gols pró, 33 gols contra. Ano 1994, colocação 2º, 31 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 43 gols pró, 44 gols contra. Ano 1993, colocação 3º, 20 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 38 gols pró, 18 gols contra. Ano 1992, colocação 5º, 25 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 32 gols pró, 29 gols contra. Ano 1991, colocação 5º, 19 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 23 gols pró, 17 gols contra. Ano 1990, colocação 1º, 25 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 23 gols pró, 20 gols contra. Ano 1989, colocação 6º, 18 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 15 gols pró, 13 gols contra. Ano 1988, colocação 15º, 23 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 21 gols pró, 22 gols contra. Ano 1987, colocação 16º, 15 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 9 gols pró, 16 gols contra. Ano 1986, colocação 7º, 30 jogos, 13 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 42 gols pró, 20 gols contra. Ano 1985, colocação 16º, 26 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 27 gols pró, 22 gols contra. Ano 1984, colocação 4º, 24 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 31 gols pró, 19 gols contra. Ano 1983, colocação 10º, 20 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 43 gols pró, 23 gols contra. Ano 1982, 12 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 19 gols pró, 15 gols contra. Ano 1981, colocação 26º, 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 14 gols pró, 22 gols contra. Ano 1980, colocação 5º, 18 jogos,
12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 43 gols pró, 19 gols contra. 1979, não disputou. 1978, colocação, 12º, 26 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols pró, 16 gols contra. Ano 1977, colocação, 8º, 19 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 24 gols pró, 7 gols contra. Ano 1976, colocação, 2º, 24 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 31 gols pró, 18 gols contra. Ano 1975, colocação, 6º, 27 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols pró, 17 gols contra. Ano 1974, colocação, 15º, 24 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 29 gols pró, 21 gols contra. Ano 1973, colocação, 12º, 37 jogos, 13 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 37 gols pró, 30 gols contra. Ano 1972, colocação, 4º, 29 jogos, 12 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 31 gols pró, 26 gols contra. Ano 1971, colocação, 4º, 25 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 33 gols pró, 21 gols contra. Campanhas no Campeonato Paulista. Ano 2006, colocação, 6º, 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 43 gols pró, 24 gols contra. Ano 2005, colocação, 2º, 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 33 gols pró, 15 gols contra. Ano 2004, colocação, 16º, 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 9 gols pró, 12 gols contra. Ano 2003, colocação, 1º, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 26 gols pró, 16 gols contra. Ano 2002, não disputou. Ano 2001, colocação, 1º, 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 45 gols pró, 29 gols contra. Ano 2000, colocação, 3º, 18 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 46 gols pró, 24 gols contra. Ano 1999, colocação, 1º, 20 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 41 gols pró, 30 gols contra. Ano 1998, colocação, 2º, 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 24 gols pró, 17 gols contra. Ano 1997, colocação, 1º, 26 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 58 gols pró, 32 gols contra. Ano 1996, colocação, 4º, 30 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 58 gols pró, 31 gols contra. Ano 1995, colocação, 1º, 38 jogos, 16 vitórias, 14 empates, 8 derrotas, 58 gols pró, 39 gols contra. Ano 1994, colocação, 3º, 30 jogos, 16 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 60 gols pró, 34 gols contra. Ano 1993, colocação, 2º, 38 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 64 gols pró, 48 gols contra. Ano 1992, colocação, 5º, 32 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 44 gols pró, 30 gols contra. Ano 1991, colocação, 2º, 34 jogos, 15 vitórias, 15 empates, 4 derrotas, 38 gols pró, 19 gols contra. Ano 1990, colocação, 3º,
35 jogos, 16 vitórias, 18 empates, 1 derrota, 33 gols pró, 13 gols contra. Ano: 1989, colocação terceiro, 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 36 gols pró, 22 gols contra. Ano: 1988, colocação primeiro, 27 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 42 gols pró, 22 gols contra. Ano: 1987, classificação segundo, 43 jogos, 19 vitórias, 13 empates, 11 derrotas, 60 gols pró, 41 gols contra. Ano: 1986, colocação terceiro, 40 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 50 gols pró, 37 gols contra. Ano: 1985. Colocação quinto, 38 jogos, 12 vitórias, 18 empates, 8 derrotas, 41 gols pró, 33 gols contra. Ano: 1984. Colocação segundo, 38 jogos, 22 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 58 gols pró, 29 gols contra. Ano: 1983. Colocação primeiro, 48 jogos, 24 vitórias, 17 empates, 7 derrotas, 68 gols pró, 39 gols contra. Ano: 1982. Colocação primeiro, 40 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 72 gols pró, 26 gols contra. Ano: 1981. Colocação oitavo, 52 jogos, 19 vitórias, 22 empates, 11 derrotas, 72 gols pró, 55 gols contra. Ano: 1980. 40 jogos, 18 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 48 gols pró, 33 gols contra. Ano: 1979. Classificação primeiro, 47 jogos, 20 vitórias, 20 empates, 7 derrotas, 56 gols pró, 30 gols contra. Ano: 1978, colocação sexto, 51 jogos, 24 vitórias, 18 empates, 9 derrotas, 72 gols pró, 51 gols contra. Ano: 1977, colocação primeiro, 48 jogos, 30 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 73 gols pró, 38 gols contra. Ano: 1976, colocação 11º, 28 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 35 gols pró, 22 gols contra. Ano: 1975, colocação quarto, 33 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 49 gols pró, 30 gols contra. Ano: 1974, colocação segundo, 28 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 28 gols pró, 23 gols contra. Ano: 1973, colocação quarto, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 29 gols pró, 15 gols contra. Ano: 1972, colocação quarto, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 28 gols pró, 10 gols contra. Ano: 1971, colocação terceiro, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 36 gols pró, 21 gols contra. Ano: 1970, colocação quinto, 18 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 22 gols pró, 13 gols contra. Ano: 1969, colocação quarto, 29 jogos, 16 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 56 gols pró, 31 gols contra. Ano: 1968, colocação segundo, 26 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 46 gols pró, 28 gols contra. Ano: 1967, colocação terceiro, 26 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 54 gols pró, 25 gols contra.
Ano 1966, colocação segundo, 28 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 57 gols pró, 33 gols contra. Ano 1965, colocação terceiro, 30 jogos, 21 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 74 gols pró, 36 gols contra. Ano 1964, colocação quarto, 30 jogos, 16 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 50 gols pró, 34 gols contra. Ano 1963, colocação 11º, 30 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 50 gols pró, 47 gols contra. Ano 1962, colocação segundo, 30 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 77 gols pró, 37 gols contra. Ano 1961, colocação sexto, 30 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 49 gols pró, 48 gols contra. Ano 1960, colocação terceiro, 34 jogos, 19 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 57 gols pró, 43 gols contra. Ano 1959, colocação quinto, 38 jogos, 23 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 75 gols pró, 45 gols contra. Ano 1958, colocação terceiro, 38 jogos, 24 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 93 gols pró, 50 gols contra. Ano 1957, colocação terceiro, 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 44 gols pró, 21 gols contra. Ano 1956, colocação terceiro, 18 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 41 gols pró, 22 gols contra. Ano 1955, colocação segundo, 26 jogos, 18 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 54 gols pró, 32 gols contra. Ano 1954, colocação primeiro, 26 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 55 gols pró, 25 gols contra. Ano 1953, colocação terceiro, 28 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 60 gols pró, 45 gols contra. Ano 1952, colocação primeiro, 30 jogos, 25 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 89 gols pró, 33 gols contra. Ano 1951, colocação primeiro, 28 jogos, 24 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 103 gols pró, 38 gols contra. Ano 1950, colocação quinto, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 47 gols pró, 24 gols contra. Ano 1949, colocação sexto, 22 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 49 gols pró, 37 gols contra. Ano 1948, colocação quarto, 20 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 50 gols pró, 32 gols contra. Ano 1947, colocação segundo, 20 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 54 gols pró, 19 gols contra. Ano 1946, colocação segundo, 20 jogos, 18 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, 62 gols pró, 29 gols contra. Ano 1945, colocação segundo, 20 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 56 gols pró, 24 gols contra. Ano 1944, colocação terceiro, 20 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 55 gols pró, 35 gols contra. Ano 1943, colocação segundo, 20 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 71 gols pró, 28 gols contra. Ano 1942, colocação segundo,
20 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 78 gols pró, 29 gols contra. Ano 1941, colocação primeiro, 20 jogos, 16 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 61 gols pró, 17 gols contra. Ano 1940, colocação quarto, 20 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 54 gols pró, 31 gols contra. Ano 1939, colocação primeiro, 20 jogos, 17 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 63 gols pró, 16 gols contra. Ano 1938, colocação primeiro, 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 19 gols pró, 10 gols contra. Ano 1937, colocação primeiro, 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 33 gols pró, 12 gols contra. Ano 1936, colocação segundo, 23 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 68 gols pró, 32 gols contra. Ano 1935, colocação terceiro, 12 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 24 gols pró, 13 gols contra. Ano 1934, colocação quarto, 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 30 gols pró, 15 gols contra. Ano 1933, colocação quarto, 14 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 31 gols pró, 38. Ano 1932, colocação sexto, 11 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, 6 derrotas, 29 gols pró, 28 gols contra. Ano 1931, colocação sexto, 26 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 66 gols pró, 48 gols contra. Ano 1930, colocação primeiro, 26 jogos, 20 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 94 gols pró, 33 gols contra. Ano 1929, colocação primeiro, 7 jogos, 7 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 33 gols pró, 8 gols contra. Ano 1928, colocação primeiro, 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 41 gols pró, 12 gols contra. Ano 1927, colocação terceiro, 16 jogos, 12 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas, 57 gols pró, 31 gols contra. Ano 1926, colocação terceiro, 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 25 gols pró, 9 gols contra. Ano 1925, colocação segundo, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 20 gols pró, 7 gols contra. Ano 1924, colocação primeiro, 17 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 46 gols pró, 22 gols contra. Ano 1923, colocação primeiro, 17 jogos, 14 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 53 gols pró, 13 gols contra. Ano 1922, colocação primeiro, 18 jogos, 14 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 71 gols pró, 20 gols contra. Ano 1921, colocação terceiro, 22 jogos, 18 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 79 gols pró, 22 gols contra. Ano 1920, colocação terceiro, 16 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 63 gols pró, 21 gols contra. Ano 1919, colocação terceiro, 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 52 gols pró, 17 gols contra. Ano 1918, colocação segundo, 16 jogos, 13 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas, 65 gols pró, 13 gols contra. Ano 1917, colocação quarto, 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 39 gols pró, 25 gols contra. Ano 1916, colocação primeiro, 7 jogos, 7 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 19 gols pró, 3 gols contra. Ano 1915, não disputou. Ano 1914, colocação primeiro, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 22 gols pró,
4 gols contra. Ano 1913, colocação quarto, 8 jogos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 9 gols pró, 17 gols contra. A vitória sobre a Ponte Preta na final do Paulistão de 1977 foi mais importante para mim do que a conquista do Mundial do México em 1970 com a seleção. Zé Maria, lateral direito, integrante dos elencos que participaram das duas competições. Pasta 5. Os melhores de todos os tempos. Gilmar. Nome: Gilmar dos Santos Neves. Nascimento: 22 de agosto de 1930, em Santos, São Paulo. Jogos disputados: 395. Gols sofridos: 527. Períodos em que atuou: de 1951 a 1961. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1951, 1952 e 1954. Do Torneio Rio-São Paulo em 1954. O melhor goleiro brasileiro de todos os tempos chegou ao Corinthians como contrapeso em uma negociação com o Jabaquara. O estilo sóbrio era capaz de manter a elegância mesmo depois de tomar um frango, a segurança e a tranquilidade eram suas principais características. Também demonstrava agilidade e arrojo. Em 1961, trocou o Corinthians pelo Santos, onde continuou a fazer história. Zé Maria. Nome: José Maria Rodrigues Alves. Nascimento: 18 de maio de 1949, em Botucatu, São Paulo. Jogos disputados: 599. Gols marcados: 17. Período em que atuou: de 1970 a 1983. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1977, 1979, 1982 e 1983. O Super Zé, como a torcida o chamava, era raçudo, tinha um vigor físico espetacular e marcava como poucos na história do futebol brasileiro. Carregou a faixa de capitão do time durante a década de 1970. Domingos da Guia. Nome: Domingos Antônio da Guia. Nascimento: 19 de novembro de 1912, no Rio de Janeiro. Jogos disputados: 116. Gols marcados: nenhum. Período que atuou: de 1944 a 1948. Títulos no Corinthians: nenhum. Mesmo sem conquistar títulos em sua passagem pelo Corinthians, Domingos da Guia, o Divino Mestre, exibiu no clube o futebol refinado que o consagrou no Vasco, no Boca Juniors da Argentina, no Flamengo e na seleção brasileira. Chegou ao timão perto dos 32 anos, como já era uma lenda, dificilmente jogava amistosos ou na chuva. Sou um jogador clássico, não posso me expor a um campo molhado, dizia ele. Gamarra. Nome: Carlos Alberto Gamarra Pavon. Nascimento: 17 de fevereiro de 1971, em Ipacaraí, Paraguai. Jogos disputados: 80. Gols marcados: 7. Período em que atuou: de 1998 a 1999. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1999, brasileiro em 1998. O segredo do zagueiro Gamarra é a antecipação. Por isso, raramente fez faltas. Na Copa de 1998, não cometeu uma infração sequer nos jogos em que atuou com a camisa do Paraguai. Foi capitão do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 1998. Vladimir. Nome: Vladimir Rodrigues dos Santos. Nascimento: 29 de agosto de 1954, em São Paulo, capital. Jogos disputados: 805. Gols marcados: 32. Período em que atuou: de 1972 a 1985 e em 1987. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1977, 1979, 1982 e 1983. Os números impressionantes revelam o amor do lateral esquerdo Vladimir pelo Corinthians. Vestiu a camisa do time 805 vezes e é o recordista disparado durante 15 anos. Técnico, fez um lindo gol de bicicleta na histórica goleada de 10-1 sobre o Tiradentes do Piauí em 1983 e guerreiro, foi líder dentro e fora do campo. Roberto. Nome: Roberto Belangeiro. Nascimento: 28 de junho de 1928, em São Paulo, capital.
Jogos disputados 450, gols marcados 22, período em que atuou de 1947 a 1960. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1951, 1952 e 1954, do torneio Rio-São Paulo em 1950, 1953 e 1954. Para muitos, foi o volante mais técnico que vestiu a camisa do Corinthians. Com grande visão de jogo e vocação ofensiva, era admirado por muitos, como pelo bicampeão mundial Nilton Santos, que o considerava um dos jogadores mais clássicos do futebol brasileiro. Quis tentar primeiro aqui porque sempre fui corintiano. Deu certo. Everton, atacante, explicando o motivo de não ter aceito o convite para fazer teste no Palmeiras. Rivelino. Nome: Roberto Rivelino. Nascimento: 1 de janeiro de 1946, em São Paulo, capital. Jogos disputados: 474. Gols marcados: 144. Período em que atuou: de 1965 a 1974. Títulos no Corinthians: Torneio Rio-São Paulo em 1966. O destino pregou uma peça no maior jogador da história do Corinthians. Durante 10 anos, o Reizinho do Parque exibiu no timão uma canhota mágica e potente, capaz de desconcertar os adversários com dribles curtos e fazer gols de falta espetaculares. Nesse período, ganhou apenas um título, o Rio-São Paulo de 1966, dividido com Vasco, Botafogo e Santos por falta de datas para um desempate. Em 1974, jogou mal a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e foi crucificado pela torcida. Amargurado, o campeão mundial pela seleção de 1970 foi para o Fluminense, onde se tornou bicampeão carioca. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Toquinho, cantor e compositor em sua música Corinthians do Meu Coração. Sócrates. Nome: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nascimento: 19 de fevereiro de 1954, em Belém do Pará. Jogos disputados: 297. Gols marcados: 172. Período em que atuou: de 1978 a 1984. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1979, 1982 e 1983. O doutor Sócrates, apelido preciso por revelar a formação profissional, era médico e o estilo cerebral em campo mudou a história do Corinthians. Foi ele o principal idealizador da democracia corintiana, que consistia numa maior participação dos jogadores nas decisões relativas à gestão do futebol. Usava o calcanhar como jamais se viu nos gramados brasileiros. Participou das Copas do Mundo de 1982 com brilho e de 1986 de forma discreta. Luizinho. Nome: Luiz Troquilho. Nascimento: 7 de março de 1930, em São Paulo, capital. Jogos disputados: 603. Gols marcados: 175. Período em que atuou: de 1948 a 1960, de 1964 a 1967 e em 1996. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1951, 1952 e 1954, do torneio Rio-São Paulo em 1950, 1953 e 1954. Do alto de seu 1,64 m de altura, daí o apelido Pequeno Polegar, o arisco ponta de lança Luizinho era um debochado. Reza a lenda que ele sentou na bola depois de dar um drible no zagueiro argentino Luiz Villa, que jogava no Palmeiras. Foi ídolo da torcida corintiana justamente por seu jeito moleque. Em 1996, voltou a campo aos 65 anos em uma partida amistosa contra o Curitiba. Cláudio. Nome: Cláudio Cristóvão do Pinho. Nascimento: 18 de julho de 1922, em Santos, São Paulo. Jogos disputados: 549. Gols marcados: 305. Período em que atuou: de 1945 a 1957. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1951, 1952 e 1954.
do torneio Rio-São Paulo em 1950, 1953 e 1954. Comandante do Corinthians nos anos 1950, quando recebeu o apelido de gerente pela liderança em campo, o ponta-direita Cláudio é o maior artilheiro da história do Timão. Excelente chutador e cobrador de faltas, foi um dos responsáveis pelo sucesso de Baltazar no clube com seus cruzamentos certeiros para a cabeça do centroavante. Baltazar. Nome: Oswaldo Silva. Nascimento: 14 de janeiro de 1926, em Santos, São Paulo. Jogos disputados: 401. Gols marcados: 266. Período em que atuou: de 1945 a 1957. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1951, 1952 e 1954. Do torneio Rio-São Paulo em 1950 e 1953. Embora não fosse muito bom com a bola nos pés, Baltazar era um exímio cabeceador, nesse quesito melhor que Pelé, como gostava de dizer. Dos 266 gols marcados pelo Corinthians, 71 foram de cabeça, qualidade que lhe valeu o apelido Cabecinha de Ouro. Foi um dos jogadores mais queridos pela fiel torcida em todos os tempos. Disputou as Copas do Mundo de 1950 e 1954. O Corinthians é o único time que joga com 12 jogadores. A Fiel é o 12º. Palhinha no início de seu trabalho como técnico do Corinthians em 1989. Os maiores artilheiros: Cláudio, 305 gols. Baltazar, 266 gols. Teleco, 251 gols. Neco, 235 gols. Marcelinho Carioca, 206 gols. Servilho, 201 gols. Luizinho, 175 gols. Sócrates, 172 gols. Flávio, 170 gols. Paulo, 146 gols. Neco. Nome: Manuel Nunes. Nascimento: 7 de março de 1895, em São Paulo. Jogos disputados: 296. Gols marcados: 235. Período em que atuou: de 1913 a 1930. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928 e 1930. Um dos primeiros coringas do futebol brasileiro, atuava como meia, centroavante e ponta esquerda. O raçudo, corajoso e técnico Neto tem até um busto nos jardins do Parque São Jorge. Ao lado de Almilcar Barbuí, foi o primeiro corintiano convocado para a seleção brasileira. Os deuses da raça. Nome: Antônio José da Silva Filho. Nascimento: 18 de maio de 1959, em Olinda, Pernambuco. Jogos disputados: 589. Gols marcados: 75. Período em que atuou: de 1978 a 1988. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1979, 1982, 1983 e 1988. Birubiru. Foi um dos jogadores mais queridos pela fiel torcida na história recente do Corinthians, também dos mais raçudos. Volante de origem, atuava em diversas posições, inclusive no ataque. Virou ídolo ao marcar de canela o gol que eliminou o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista de 1979. Casagrande. Nome: Walter Casagrande Júnior. Nascimento: 15 de abril de 1963, em São Paulo. Jogos disputados: 256. Gols marcados: 103. Período em que atuou: de 1982 a 1986 e em 1994. Títulos no Corinthians: campeão paulista em 1982 e 1983. Obstinado, assim era o centroavante Casagrande na busca pelo gol e na determinação que demonstrava ao vestir a camisa do Corinthians. Além de ter espírito lutador, era inteligente e oportunista. Idário. Nome: Idário Sanches Peinado.
Nascimento, 7 de maio de 1927, em São Paulo. Jogos disputados, 468. Gols marcados, 6. Período em que atuou, de 1949 a 1959. Títulos no Corinthians, campeão paulista em 1951, 1952 e 1954. Do torneio Rio-São Paulo em 1950, 1953 e 1954. Raçudo era pouco para designar este lateral direito. Para os adversários, era um carniceiro. Para os corintianos, um guerreiro imbatível. Travou duelos memoráveis com o ponta-esquerda canhoteiro do São Paulo. Ditão. Nome Geraldo Freitas Nascimento. Nascimento, 10 de março de 1938, em São Paulo. Jogos disputados, 282. Gols marcados, 4. Período em que atuou, de 1966 a 1971. Títulos no Corinthians, nenhum. Parecia estufar o peito toda vez que enxergava a camisa do Corinthians. Zagueiro duríssimo na marcação, era fraco tecnicamente, mas foi um dos grandes símbolos da raça corintiana. Neto. Nome José Ferreira Neto. Nascimento, 9 de setembro de 1966, em Santo Antônio da Posse, São Paulo. Jogos disputados, 227, gols marcados, 80. Período em que atuou, de 1989 a 1993 e em 1997. Títulos no Corinthians, campeão brasileiro em 1990, paulista em 1997. É possível chamar de raçudo um jogador que vivia acima do peso, que às vezes não mostrava garra em campo e que fazia das bolas paradas a sua arma mais mortal? Em se tratando de Neto, sim. Irracível, chamava para a briga adversários, juízes e, não raro, a própria torcida. Foi um craque à moda antiga. Habilidoso com a perna esquerda, fazia lançamentos perfeitos. Carregou nas costas o time mediano que conquistou o título brasileiro do Corinthians em 1990. Meu sonho é jogar no Palmeiras e, numa final contra o Corinthians, tomar um frango no último minuto. Ronaldo, goleiro em 1996. Olavo. Nome Olavo Martins de Oliveira. Nascimento 9 de novembro de 1927, em Santos, São Paulo. Jogos disputados 506. Gols marcados 17. Período em que atuou, de 1952 a 1961. Títulos no Corinthians. Campeão paulista em 1952 e em 1954. Do torneio Rio-São Paulo em 1953 e 1954. Fazia cara feia para amedrontar os adversários. Zagueiro muito determinado, diz a lenda que jamais perdeu uma dividida. Uma curiosidade, marcou de pênalti todos os seus 17 gols no Corinthians. Moisés. Nome Moisés Matias de Andrade. Nascimento 30 de janeiro de 1948, em Resende, Rio de Janeiro. Jogos disputados 122. Gols marcados nenhum. Período em que atuou, de 1976 a 1978. Títulos no Corinthians, campeão paulista em 1977. Craque de bola ele não era, mas entrou para a história como o xerife do time que conquistou o Campeonato Paulista de 1977, quebrando um jejum de 23 anos. Oreco. Nome Valdemar Rodrigues Martins. Nascimento 13 de junho de 1932, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Jogos disputados 48. Gols marcados 3. Período em que atuou, de 1957 a 1965. Títulos no Corinthians, nenhum. Há quem diga que Oreco foi o melhor lateral esquerdo da história do futebol brasileiro depois de Nilton Santos. Combinava na medida certa técnica e bravura dentro de campo. Ronaldo. Nome Ronaldo Soares Giovanelli. Nascimento 20 de novembro de 1967, em São Paulo. Jogos disputados 602. Gols sofridos 571. Período em que atuou, de 1988 a 1998. Títulos no Corinthians.
campeão paulista em 1988, 1995 e 1997, brasileiro em 1990, da Copa do Brasil em 1995. Nos anos 1990, nenhum jogador encarnou a alma guerreira corintiana como o goleiro Ronaldo. Muito ágil e acrobático, teve a carreira prejudicada por indisciplina. Costumava pôr a culpa nos zagueiros ao levar um gol. Os que mais vestiram a camisa: Vladimir, 805 jogos. Luizinho, 603 jogos. Ronaldo, 602 jogos. Zé Maria, 599 jogos. Birubiru, 589 jogos. Vaguinho, 551 jogos. Cláudio, 549 jogos. Olavo, 506 jogos. Rivelino, 474 jogos. E Dário, 468 jogos. Pasta 6. Curiosidades. Ídolo do Corinthians nos anos 1920, Neco era conhecido como o jogador que pegava os árbitros pela cinta. Explica-se. Neco chegou a entrar em campo com uma tira de couro para segurar o calção. Numa queda, a tira soltou. Enquanto o craque a colocava no lugar, o juiz o repreendeu por fazer cera. Neco virou-se e chacoalhou o cinto na direção do árbitro. Com o gesto, quis mostrar que não fazia cera, mas que estava arrumando o calção. Quem viu a cena de longe achou que o corintiano ameaçou dar umas cintadas no juiz. A primeira participação do Corinthians em uma Libertadores em 1977 foi decepcionante. Um empate, 2 vitórias e 3 derrotas. Mas ninguém ligou. Na época, o que importava era ser campeão paulista, façanha que o alvinegro alcançaria naquele mesmo ano. Os centroavantes Neco e Amílcar foram os primeiros corintianos convocados para a seleção brasileira em 1916. Amílcar era de família alvinegra. Seu irmão Hermógenes desenhou o primeiro distintivo do Corinthians. A primeira partida do Corinthians realizada fora do Brasil foi um show de bola brasileiro. No dia 30 de junho de 1951, o alvinegro goleou um combinado uruguaio por 4-1 no Estádio Centenário em Montevidéu, Uruguai. Detalhe, jogavam no time adversário 4 campeões do mundo em 1950, na trágica derrota do Brasil em pleno Maracanã. Eram eles Rodrigues Andrade, Héctor Vilches, Matias Gonzalez e Rubens Moran. Para o Corinthians marcaram Baltazar 2, Luizinho e Nelsinho. Ponta direita veloz e driblador, Filó jogou 3 anos no Corinthians e conquistou 3 campeonatos paulistas. Até aí tudo bem, afinal outros corintianos atingiram a mesma marca. O curioso é que o craque nascido em São Paulo tornou-se o primeiro campeão do mundo. Em 1930 transferiu-se para Lazio de Roma. Com o sucesso que fez na Itália, acabou convocado para defender a Esquadra Azzurra usando o sobrenome da mãe, Guarisi, e foi campeão mundial em 1934. Foi uma epopeia a construção do primeiro estádio do Corinthians. O terreno ficava onde hoje é a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, zona norte da capital paulista. Como não havia recursos disponíveis, os próprios jogadores, em sistema de mutirão, colocaram a mão na massa e ajudaram a erguer o estádio chamado de Ponte Grande. Foi ali que o Corinthians jogou até 1928, ano em que passou a atuar no Parque São Jorge. O Corinthians passou a ser chamado de Timão pela imprensa paulistana em 1966. Desde 1954, sem conquistar um título e sofrendo com a era Pelé, a diretoria alvinegra resolveu investir. Contratou o zagueiro Ditão e o volante Nair, ambos da Portuguesa, e o segundo melhor jogador do mundo, Garrincha. E isso sem falar dos craques que já atuavam no time, como Rivelino e Dinussani. Com um elenco desse, passou a ser chamado de Timão. A nova equipe ficou com o vice-campeonato paulista de 1966 e ganhou o Rio-São Paulo daquele ano. Durante a fase em que ficou sem títulos para comemorar, a torcida alvinegra teve pelo menos uma grande alegria. No dia 6 de março de 1968, depois de 11 anos e 22 jogos, voltou a vencer o Santos de Pelé. O resultado foi 2-0 para o Timão, com gols de Paulo Borges e Flávio. Liderada por Sócrates, Casagrande e Vladimir, a democracia corintiana marcou a história do futebol brasileiro.
O movimento pregava decisões em conjunto entre jogadores e dirigentes, abolia a concentração, fato notável no meio futebolístico altamente conservador, e liberava a cervejinha para os atletas. Nessa fase, o Corinthians mostrou ser um time vencedor dentro e fora de campo. Em 1971, a diretoria do Corinthians chegou a espalhar barris pela cidade de São Paulo para que a fiel torcida depositasse dinheiro para a contratação de Paulo César Caju, um dos maiores jogadores brasileiros da época e recém-campeão do mundo pela seleção brasileira em 1970. A tática não funcionou. 10 anos depois, o Corinthians finalmente contratou Caju, mas ele já estava em fim de carreira, não se adaptou à cidade, muito menos ao time, fez só 4 jogos e não marcou nenhum gol, rescindiu o contrato e foi para o Vasco. Curiosidades irrelevantes, mas interessantes. A banda de rock Ronaldo e os Impedidos, onde cantava o goleiro Ronaldo, lançou um CD em 1996. Dulcídio Vanderlei Bosquila, árbitro dos amistosos entre os veteranos do Corinthians e do Corinthians Casuals em 1988, decidiu pegar a bola ao final do jogo para que ela fosse autografada pelos jogadores do time brasileiro. Antes, porém, foi tomar banho e perdeu a oportunidade de realizar seu desejo, pois o elenco do Corinthians já deixara o estádio do Pacaembu. Caso o Corinthians faturasse o título do Paulistão de 2001, o técnico Luxemburgo daria um relógio a Marcelinho. A promessa foi cumprida. Na primeira partida final da Copa do Brasil de 1995 contra o Grêmio, Viola usou um par de chuteiras vermelhas. A intenção era provocar o adversário, pois seu maior rival é o Internacional, que tem essa cor na camisa. Em 2002, durante a recepção do presidente Fernando Henrique Cardoso à delegação da seleção brasileira que havia conquistado o título mundial, o volante Vampeta foi o centro das atenções. Vestindo a camisa do Corinthians, ele deu várias cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto. Birubiru foi eleito vereador da cidade de São Paulo em 1988, quando ainda defendia o Corinthians. Certa vez, o Meianeco levou alguns móveis da sede do Corinthians para sua casa com a intenção de impedir a cobrança de uma dívida de aluguel. A edição de 1996 da Corrida de São Silvestre teve a participação de um ilustre corintiano. O craque Neto percorreu os 15 quilômetros em 1 hora, 29 minutos e 10 segundos. Quando o Corinthians esteve em Salvador para participar do torneio Maria Quitéria no ano de 1998, o atacante Edilson recebeu toda a delegação em sua casa, onde foi feito um churrasco. O ar-condicionado foi o responsável por Gil ter desistido de dormir no mesmo quarto do lateral direito índio nas concentrações do Corinthians. Quando ia dormir, Gil desligava o aparelho. Ao acordar, começava a espirrar, pois o colega o havia ligado novamente. Jogando só meio tempo, todos os gols do Corinthians nas finais passaram pelos meus pés. Dinei após a conquista do Brasileirão de 1998. Números. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é corintiana. Em 1983, o Alvinegro massacrou o Tiradentes do Piauí por 10-1 com direito a gol de bicicleta de Vladimir. O centroavante Teleco, autor de 251 gols em 246 jogos com a camisa do Corinthians, é dono de um recorde impressionante. Sua média é de 1,02 gol por partida. Pelé foi o maior carrasco do Timão. Em 50 partidas contra o Corinthians, marcou 50 gols. O atacante Zuz é o recordista de gols em um só jogo do Corinthians. Marcou 6 na goleada de 10-1 contra o Sírio pelo Campeonato Paulista de 1933. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, no Maracanã, 146.043 pessoas pagaram ingresso para ver Fluminense e Corinthians. É o maior público pagante que já assistiu a uma partida do Timão. O Corinthians é o único time que conseguiu ser tricampeão paulista por 3 vezes. Ergueu as taças em 1922, 23, 24, 1928, 29, 1930 e 1937, 38, 39. O jogo do Timão com o maior número de gols foi Corinthians 10, Portuguesa 5, em 1928 pelo Campeonato Paulista. Nomes curiosos de jogadores. Arione Ferreira Guedes, Tiba. Belfari Giovanelli, Belfari. Deoclésio Manuel Miranda, Miranda. Eberval Vitorino Silva, Eberval.
Gelindo Matiaso, Gelindo. Higino Ribeira Neto, Higino. Ned Barbosa de Souza, Ned. Setembrino da Costa Alves, Bino. Telson Cardoso, Telson. Valdevino José da Silva, Índio. Torcedores ilustres. Antônio Fagundes, ator. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Dan Stubach, ator. Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo. Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1. Eva Vilma, atriz. Gabriela Duarte, atriz. Hortência, ex-jogadora de basquete. Jaime Onsins, ex-tenista. Lourenço de Afélia, escritor. Luciano Huck, apresentador de televisão. Marília Gabriela, jornalista. Maurício, jogador de vôlei. Netinho de Paula, cantor. Raul Drevnik, escritor. Rita Lee, cantora. Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1. Serginho Groisman, apresentador de televisão. Toquinho, cantor. Washington Oliveto, publicitário. Fim do livro. O dia em que me tornei corintiano. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Fernando Puccini em agosto de 2009. Nome do livro: O Dia em que me tornei corintiano. Autor: Marcelo Duarte. Copyright 2007 Panda Books. Editora: Panda Books. Cidade: São Paulo. Ano 2007. Editado por Rafael Marques.